Hello, Smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. Hoje o nosso vídeo, a nossa dica vai para o Simple Future. Vamos aprender como falar do futuro em inglês e principalmente hoje, de uma vez por todas, vocês vão tirar as dúvidas de como e quando usar o will, going to e shall. Então, se você tem essa dúvida, se você não sabe quando usa um, quando usa outro, para que serve um, para que serve o outro, fica aqui comigo. Primeiramente, eu quero dar dois recadinhos muito rápidos para vocês, tá? É só o dia das nossas lives. Nossas lives são todas às segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, no Instagram, @smartenglish.onlineclasses. Às vezes eu faço também a live simultaneamente aqui no YouTube. Outra dica para vocês estou disponibilizando o meu e-book gratuito. O link tá aqui na descrição do vídeo, é muito simples, só clicar e baixar e vai dar um up no inglês de vocês, vai ajudar vocês a destravar a fala no inglês. Recadinhos dados, vamos começar o vídeo. Bom, quem me acompanha sabe que eu já fiz 3 lives sobre esse assunto, tá? Só que eu fiz de forma separada, uma só explicando o will, outra explicando só o going to e outra explicando o shall. Porém, essas lives, na hora de salvar o YouTube, ele acabou cortando errado. Então, o que aconteceu? Eu perdi partes importantes do vídeo, explicações que fariam diferença para vocês entenderem essas regrinhas. Principalmente alguns vídeos eu perdi o final ou o começo, algumas partinhas ali. Eu disponibilizei esses vídeos no YouTube, porque muitos smarteiros pediram a live, queriam assistir a live depois, então vai ficar lá. Só que eu achei melhor gravar esse vídeo em casa para vocês, de uma forma mais explicativa, para ajudar melhor vocês a entenderem já com os 3 juntos, tá bom? Então vamos começar. Nós vamos começar falando do will. No Simple Future nós temos esse auxiliar. Então ele é um auxiliar do futuro simples. O que é um auxiliar, teacher? Em português nós não precisamos de auxiliar. Por quê? Porque quando eu quero falar no futuro ou no passado, eu consigo flexionar o verbo principal. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu como, né? O verbo comer, que está aqui no infinitivo, se eu for falar este verbo no futuro, eu mexo no verbo comer. Ele fica comerei. Então, quando você escuta a palavra comerei, você que é ouvinte brasileiro que fala português, você entende que é um futuro. Não é o comi ontem, não é o como hoje, é no futuro. Comerei. Agora, no inglês, não. O verbo to eat, ele é to eat. Se eu falar eu como, I eat. E se eu colocar ele no futuro, ele continua eat. Então, como eu vou saber se eu tô falando no futuro ou se eu tô falando no presente? Bom, eu coloco esse will. Então, vai ficar I will eat, que quer dizer eu comerei. Ou seja, esse will, ele faz o papel ali da flexão. Ele é esse ei do comer, comerei. Deu para entender? O comecinho é um pouquinho confuso, mas eu prometo que vai ficar mais fácil, porque eu vou colocar os exemplos aqui na tela para vocês, ok? Quando eu uso afirmativa, negativa e interrogativa com todos os pronomes, nós temos aqui os pronomes eu, I, você ou vocês, então ele vai para o plural dependendo do contexto, que é o you, o ele, que é o he, ela, she, it, que é quando eu falo ele ou ela para um objeto, para um animalzinho, um fenômeno da natureza, ele é neutro, tá bom? O we, quando somos nós, e they, quando eu me refiro a eles ou elas. Vou entrar nesse ponto aí dos pronomes, quando eu estiver fazendo o vídeo do verbo to be, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, mas hoje eu não vou sair do foco aqui não, tá bom? Bom, eu uso o will quando eu quero expressar ações futuras. Isso aqui eu acabei de falar para vocês. Eu vou falar lá da frente, lá do futuro, uma coisa que não aconteceu ainda e que está para acontecer. Uma decisão tomada no ato da fala. Por exemplo, se eu falar assim, nossa, eu assisti Uma Mãe e uma Peça 3. E aí, você já assistiu? Não, não assisti. Mas eu tô pensando em assistir essa semana. Eu vou no cinema essa semana. É uma decisão no futuro, porque eu irei ao cinema essa semana. E eu decidi isso agora na hora que eu tô falando, então eu uso o will. Eu também posso usar o will quando eu tô expressando um pedido, uma promessa, um aviso, quando eu faço um convite pro futuro, uma oferta. Então, vocês vão ver direitinho cada exemplo aqui. Sempre que tem essas situações, vocês sempre optam por usar o auxiliar, o will. Se esqueçam de pôr a linguinha aqui, ó, will, tá bom?
Bom, qual é a estrutura, teacher? Na afirmativa, a gente vai usar primeiro o sujeito, depois o auxiliar o will, o verbo principal sem o to, não esqueçam, porque o will é um modal, então a gente não usa junto com modais essa partícula to, mas o complemento. Eu separei em cores aqui para vocês, preto, vermelho, verde e amarelo, para que vocês entendam no exemplo o que é o que aqui no exemplo, tá? Pelas cores. Então, I é o sujeito, eu. Will é o auxiliar, porque eu quero saber se o próximo verbo que vai vir é de agora, no presente ou é no futuro. O verbo principal é o to buy, só que eu não uso to, eu tiro, então fica buy, que é comprar. Ah, mas é compro, comprar, comprarei? É comprarei, porque o will tá aqui, ó. Ele tá me mostrando que o buy tá no futuro, então não é comprar, é comprarei. E aqui o complemento, uma casa nova. Tá? Lembrem-se que no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, então não é uma casa nova, e sim uma nova casa, tá? Mas na hora de passar português a gente adapta para a forma brasileira. Então, I will buy a new house. Eu comprarei uma casa nova. Não estou especificando quando, é um futuro. We will go out tonight. Nós vamos sair, nós sairemos hoje à noite, esta noite. Então, a gente tem toda a estrutura aqui, ó. O sujeito, o auxiliar, verbo principal e o complemento. Mais um exemplo. She'll meet her cousin. Ela encontrará o primo dela. Her se refere a ela, então, o primo dela, seu primo. E aí, aqui é um exemplo para vocês, para que vocês vejam que a gente também pode contrair o will. Então, contrair, deixar assim juntinho, né? Eu junto ela com will, she will. Vocês podem falar assim de forma longa, inteira, ou eu posso contrair she'll, tá bom? Então, vamos lá. Negativa. A negativa é a mesma coisa, mas nós vamos colocar o não, como em português, nós colocamos o não no mesmo lugar. Deem uma olhada aqui, ó. O não é o not. Então, eu comprarei uma casa nova. Agora, eu quero dizer, eu não comprarei. Ó o não aqui antes do comprar. Então, eu não comprarei uma casa nova. I will not buy a new house. Nós não sairemos hoje à noite. We will not go out tonight. Ela não encontrará o primo dela. She won't meet her cousin. E aqui também eu posso contrair. O que é o won't? É o will plus not. É a junção do auxiliar will com o não, que é o not. Nós vamos dizer won't, ok? Então, vamos aprender a fazer perguntas. Interrogativa. Como é que eu faço uma pergunta? Bom, quem sabe usar o verbo to be vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Por isso que eu vou fazer o vídeo para vocês. A gente inverte. Como eu falei, o will, ele é um modal, ou seja, ele já consegue ele se virar sozinho, ele não precisa de uma ajuda, né? Então, a gente coloca o will na frente e o sujeito depois. Lembra que na afirmativa é sujeito primeiro e depois o will. Aqui não, a gente inverte. E não se esqueça de, no final, colocar aqui o pontinho de interrogação, porque é uma question, é uma pergunta. Então, eu quero perguntar, você comprará uma casa nova? Will you buy a new house? Se eu quisesse afirmar, eu estaria falando you will buy. Eu tô perguntando, então eu vou inverter. Agora eu vou perguntar, nós sairemos hoje à noite? Will we go out tonight? Ela encontrará o primo dela? Will she meet her cousin? Ok? Facinho. Nesses casos, a gente usa o will. Muito bom. Vamos para a segunda parte? Vamos saber quando é que a gente vai usar o going to. Good. Aqui na parte 2, a gente vai saber quando usa o going to. Também usamos na afirmativa, negativa e interrogativa com todos os pronomes que a gente acabou de ver. E usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada. Pay attention here. It's very important, people. Essa aqui é a parte mais importante. Qual é a diferença? Will eu uso quando eu
decido algo na hora, ou seja, não tem um planejamento. Agora, o going to quer dizer que eu já planejei, eu já pensei nisso, eu já preparei tudo e eu tenho certeza que isso vai acontecer num futuro e esse futuro é próximo. Porque se eu tenho certeza, então é algo próximo. Um futuro muito distante, a gente nunca tem certeza se vai acontecer, porque tudo pode mudar na sua vida. Então, por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos. Eu já tô pagando a passagem, eu já comprei as passagens, eu já tô fazendo malas, né? Já tô indo nas compras para ver o que eu vou levar na viagem, o que eu não vou. Eu já reservei hotel nos Estados Unidos. Então é uma certeza? Yes, é uma certeza, vai acontecer. Afinal, eu já comprei passagem, já tirei o meu passaporte. É uma ação planejada? Sim, eu venho planejando há muito tempo. Então, eu vou usar o will? Não, eu vou usar o going to. Eu vou, né? Ao invés de eu irei viajar, eu vou, estou indo viajar. Esse é um exemplo. Por exemplo, você vai almoçar na casa da sua mãe amanhã. Já ligou pra mamãe, mãe, tô indo. Amanhã. Tá tudo certo? Tá. Aí a mamãe já chama o seu irmão, sua irmã, sua cunhada, a família toda, que ela quer reunir todo mundo. A sua mãe, ela já compra os ingredientes, na véspera ela já coloca o pudim no forno, já adianta lá a sobremesa. Isso vai acontecer? É certeza? Vai acontecer. Por mais que chova, alguém fique doente, ninguém vai desapontar a mãe nesse almoço aí de domingo, né? Um almoço do Dia das Mães. Então, é um futuro que vocês planejaram? Sim, é para amanhã, é perto. E está planejado e com certeza vai acontecer. Então, a gente vai usar o going to. Essa é a diferença de will, tá? Que é uma previsão, por isso que o will a gente usa muito em, por exemplo, horóscopo. Se você pegar um jornal em inglês e ler o seu horóscopo, você vai ver que lá os signos estão tudo falando do que vai acontecer no futuro com o will, porque é uma previsão. Aquilo ali pode ser que aconteça, pode ser que não, diferente desse caso, tá? Vamos ver os exemplos. Nós vamos usar o sujeito, o verbo to be, pay attention. Então, o verbo to be, que é o verbo ser, estar, ele pode ser am, que eu uso comigo, I am, is, que eu vou usar com he, she, it, né? Ele é, ele está. E are, que eu vou usar com o restante dos pronomes. Vou usar o going to, vou botar o verbo principal no infinitivo sem o to, até porque o to já tá aqui, ó, no going. E o complemento. Vamos ver um exemplo aqui, ó. She is going to have lunch with Paul. Então, ela vai almoçar com o Paul. Olha lá, ela tá indo almoçar com o Paul. Ela já marcou, já combinou com o Paul. Então, eu não vou usar o will, eu vou usar o going to, porque ela já tá tudo planejadinho. E eu vou usar o with, porque é com she. E no verbo to be tem essas regrinhas, né? A gente tem que usar com a pessoa certa. Cada um tem o seu parzinho. Nós vamos chegar mais tarde, amanhã, é certeza. Vamos dizer, eu já marquei um médico antes do trabalho, então eu tenho certeza que amanhã eu vou chegar mais tarde, tá? We are going to arrive later tomorrow. Vou chegar atrasado, vou chegar mais tarde amanhã, bom? E aí, a forma afirmativa, ela também pode ser utilizada na forma contraída, não se esqueçam. Para isso, basta usar as formas contraídas do verbo to be depois dos pronomes pessoais. Então, is vai virar só apóstrofo S e are, apóstrofo R-E. Como a gente pronuncia? Simples. Ao invés de eu pronunciar separadinho she is, eu vou grudar e vai ficar she's. She's going to have lunch with Paul. We are vai ficar were. We're going to arrive later tomorrow. Bom, vamos para a negativa? Negativa é a mesma coisa, mesma estrutura, porém a gente vai colocar o não, o not. Então, ao invés de eu falar que ela vai almoçar com o Paul, eu vou falar que ela não vai. Não se esqueça que have lunch é uma expressão, tá? A gente não traduz como ter almoço, não. Have lunch é almoçar. Ela não vai almoçar com o Paul. Então, não se esqueçam que o not vem depois do to be. She is not going to have lunch with Paul. Ou então, nós não vamos chegar mais tarde amanhã. We are not going to arrive later tomorrow. Não tem complicação, guys. É simples. E aí, a gente tem a forma contraída, né? Então, o que a gente faz? Vamos pegar o verbo to be com não, vamos contrair. Is not, isn't, are not, aren't. Vamos ver a pronúncia direitinho? She isn't going to have lunch with Paul. We aren't going to arrive later tomorrow.
ou later, né? Bem bom, britânico. Muito legal, né? Vamos para a pergunta, para question, interrogativa. Aquela questão, a gente inverte para perguntar. Então, lembra que o verbo to be vinha depois do sujeito. Agora não, a gente só vai trocar de lugar e já vai virar uma pergunta. E não esquece do pontinho de interrogação. Ela vai almoçar com Paul? Quando eu afirmava, eu dizia ela vai almoçar com Paul. Então, she is going to have lunch with Paul. Agora eu quero perguntar. Para perguntar, eu posso perguntar assim? Is she going to have lunch with Paul? Não, gente. As pessoas acham que porque tem um auxiliar lá na frente, porque, ai, Titi, mas tá invertido, já sei que é uma pergunta. Sim, mas entonação de pergunta, né, guys? Você tá fazendo uma pergunta, então você tem que fazer do jeito que você faz em português, com entonação. Então, is she going to have lunch with Paul? Is she going? Are we going to arrive later tomorrow? Are we going? Tá vendo? A gente tem uma entonação de pergunta. Vamos lá, vamos fazer direitinho no inglês por força de vontade aí na hora de falar. Legal, chegamos na terceira parte, que é o shall. Bom, pronúncia, shall, não shall, tá? Não é Shawn Mendes, nada disso não. É shall, tá? Né? Acostumem-se com essa pronúncia que é a correta. Bom, o shall, ele vai também falar do futuro, a gente vai usar na afirmativa, negativa e interrogativa com os pronomes I e we. Então, a gente usa mais com esses pronomes, eu e nós, tá? Pode ser usado com todos os pronomes, teacher? Pode, porém não é comum, tá? Mais comum usar com I e we. Outra coisa, eu tô aqui para mostrar para vocês como que vocês usam para perguntar o shall. Mas isso é uma coisa bem arcaica, isso é uma coisa muito formal, isso era muito usado no passado no inglês, não é mais tão usado para falar do futuro. O shall, ele é usado para outras coisas agora. E eu vou mostrar isso também no final do vídeo, não se preocupem. Então eu vou mostrar para vocês como usar para se expressar no futuro, tá bom? Com o shall. No caso de vocês precisarem, vamos dizer, fazer uma peça de teatro em inglês mais formal, ou então você vai redigir um contrato, ou você vai, você está no tribunal, você vai redigir algum acordo, o juiz falou uma ata. Essas situações muito formais, a gente usa o shall no futuro. Se não for uma situação formal, guys, não usem shall para falar no futuro. Optem sempre por usar will e going to, tá? Porque isso já está um pouquinho em desuso, assim, só é usado mesmo em situações extremamente formais. Então, shall, assim como will, é um modal verb, que é um verbo modal, utilizado para expressar ações futuras em inglês. No entanto, shall é menos utilizado do que o will, uma vez que é usado em situações formais, ok? Não se esqueçam disso. Quando usado, ele costuma aparecer em perguntas, sugestões e convites. Geralmente, ou seja, é mais usado nas primeiras pessoas do singular e do plural. Então, você vai ver mais comumente com I, eu, we. Bora lá. Bom, na pergunta, estrutura básica, sujeito mais shall, mais verbo principal sem o to, não se esqueçam, e o complemento. Por exemplo, I shall write a letter. Escreverei uma carta. Lá no futuro, escreverei uma carta. We shall decide after the party. Decidiremos depois da festa. Então, você tá na festa lá e você quer falar de algum assunto chato, não falar de trabalho. Aí seu amigo fala assim, ai, não vamos falar disso agora não, decidiremos isso depois da festa, né? Nós decidiremos depois da festa, ok? Vamos para a negativa. Mesma coisa, eu coloco not depois do shall. Não escreverei uma carta. I shall not write a letter or letter. We shall not decide after the party. Não decidiremos depois da festa. Vamos decidir agora, ok? Simples, né? E para perguntar é a mesma coisa, inverte. Coloca lá o auxiliar na frente, sujeito depois. Escreverei uma carta? Shall I write a letter? Decidiremos depois da festa? Shall we decide after the party? Não tem erro aqui, é muito parecido com will, tá? A regrinha é a mesma, bem basiquinho. Bom, mas como eu falei que isso é
é usado em situações muito formais. Então, teacher, eu vivo assistindo série, eu leio livros, eu tô sempre vendo shall. E você tá dizendo aí que não é tão usado. Não é tão usado, né? É só usado em situações bem formais mesmo, quando você vai falar do futuro. Agora, o que, que você tem visto muito em séries, o que, que você deve estar lendo por aí de shall, é as formas mais comuns, as que são usadas hoje em dia. Aí sim, beleza, pode usar tranquilão. Quando você quer pedir opinião ou um conselho de alguém, essa é uma das mais usadas, tá? Então você vai pedir uma opinião para alguém. A gente usa muito para pedir conselho, opinião, o should, que é um modal também, should. E é a mesma situação, a gente pode já usar o shall. Por exemplo, se eu falasse assim, eu deveria falar com ela, eu iria usar o should. Should I talk to her? Tô perguntando, eu deveria falar com ela? Nesse caso, eu falo como se eu estivesse perguntando o que você acha. Eu tô falando assim, ó. Você acha que eu devo falar com ela? Tô olhando para aquela garota, faz um bom tempo. O que, que você acha? Tô te pedindo sua opinião. Então eu falo, shall I talk to her? Percebem aqui também a pronúncia, tá? Talk. A gente não fala esse L, ele é completamente silencioso, é um L mudo, e o som aqui é de O, talk, tá? Talk. Não é talk, tá? O K também, ele é bem seco assim, talk. Bom, você acha que eu devo falar com ela? Ok. Aqui também eu tô te pedindo um conselho, tô te pedindo uma opinião. Então, você acha que devemos ficar aqui? Aí você tá lá na festa, aí seu amigo fala assim: ai, não tô gostando, mas ela é minha amiga, né? Aniversariante, será que a gente deve sair? Aí ele fala: você acha que devemos ficar aqui? Shall we stay here? Shall we stay here? É uma opinião. Nesse caso é muito usado, guys, muito mesmo, tá? E vocês decidem, vocês podem usar o shall ou o should. Bom, mais um uso muito comum é se oferecer para fazer algo. Por exemplo, tá frio, né? Você tá aqui na sala, tá frio, você pergunta: posso fechar a porta? Ou então, você entrou na sala de um diretor, você quer falar sobre o seu filho, o comportamento dele, e você tá meio assim, sem graça, muita gente passando, ou as pessoas estão simplesmente interrompendo essa conversa, uma conversa, né, mais privada, aí você fala assim: posso fechar a porta? Pra gente ter uma conversa mais, né, é só entre a gente aqui, mais à vontade, posso fechar a porta? Então, você está fazendo uma pergunta com shall, porém, essa pergunta você está ao mesmo tempo se oferecendo, porque quem vai levantar e fechar a porta é você. Então, você vai falar, shall I close the door? Shall I close the door? Ou então, tá muito quente, né? Não tem ar-condicionado, antes tá na sala de aula lotada, assistindo lá, né? Tá num curso, assistindo uma aula, e aí você olha assim, todo mundo lá passando mal, você fala pros seus amigos: posso abrir a janela? Por exemplo, eu tô perguntando, você tá se oferecendo para fazer algo, mas você tá perguntando a opinião dele. Será que eles se incomodam se você abrir a janela? Então você vai falar, shall I open the window? Né? Shall I open the window? Posso abrir a janela? Vamos lá, fazer uma sugestão. Eu tô sugerindo algo, né? Então aqui, ó, vamos dançar, tá lá na balada, aí você olha para ele olha para você, um olha para o outro, e aí finalmente um pergunta. É como se você falasse assim: vamos lá, vamos dançar, quer dançar comigo? Vamos dançar? Shall we dance? Shall we dance? Ou então, vamos assistir a um filme? A gente tá fazendo nada, não pra fazer, tá um tédio aqui, né? Vamos assistir a um filme? Shall we watch a movie? Shall we watch a movie? Ok, guys? É só nessas situações, muito fácil. Eu espero realmente que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês, que eu tenha ajudado. E se não tirou as suas dúvidas, não se preocupe. Se você está assistindo pelo YouTube, vai nos comentários, deixa sua dúvida, sua sugestão, vai ser sempre bem-vinda. E se você está assistindo no IGTV, no Instagram, vai lá também nos directs, nos comentários e marque seus amigos, né? Quem tá aprendendo inglês, que deve ter a mesma dúvida com você. Conhecimento é sempre bom a gente compartilhar, nunca deixe isso guardado com você, manda pra frente. E se não se inscreveu no canal, não sei o que você tá esperando, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Tem muito vídeo bacana ainda para você assistir. E eu te espero no próximo vídeo com mais uma dica de inglês da Smart English. See you guys! Bye!